Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai entender uma estrutura lógica do Python muito comum, que na verdade não é só do Python, né, é de programação de computadores, que é a estrutura if-else, que é uma estrutura de decisão. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a estrutura do if e else é uma estrutura, como eu comentei, de decisão, tá? Se a gente for pegar aqui o nomezinho que está em inglês e traduzir ele ao pé da letra, o if é o nosso se e o else é o se não. Então, para poder facilitar a legibilidade do código e para que ele serve, é só entender a forma como ele é construído e tentar usar a tradução aqui para poder ficar mais fácil de entender. A gente tem em uma determinada posição do código algum tipo de decisão. Olha, determinado resultado chegou até um certo ponto e eu preciso, dependendo daquele resultado, seguir por uma tomada de decisão ou ir para outra, né? Então eu tenho que ir por um caminho ou por outro. Para isso, eu uso essa estrutura do if e else. Ou seja, o código está sendo executado aqui em cima, certo? Chegou até essa posição, eu tenho uma condição em que vai ser comparada. Se essa condição for verdadeira, por padrão, tá? Verdadeira, que nas palavras reservadas, se vocês forem lá na listinha, vão encontrar o true, né? O true em inglês é verdadeiro. Então, eu consigo entrar na indentação do if. Daí eu executo os códigos que estão dentro da indentação do if. Se por acaso essa condição for falsa, então eu acabo pulando essa parte do if, né, a indentação do if, e lembrando que lá nas palavrinhas reservadas tem o false, né, para representar isso. Eu entro, na verdade, na estrutura do else. Então eu coloco uma indentação do else e executo as linhas de comando que estão dentro dessa condição else. Então o racional aqui é justamente um ponto de decisão no código. Eu tenho que fazer uma ação ou outra. Então eu uso o if e o else para poder coordenar o código para isso, tá bom? Um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar é esse trechinho de código em que eu tenho uma variável chamada hora atual e eu atribuí o valor 12 para ela. Então essa hora atual aqui nessa linha de código vale 12, tá? Ela tem um valor 12. Então, eu chego aqui no if e faço a pergunta: o hora atual é maior ou igual a 12? Bom, olhando para isso aqui, sim, né? Sim, porque 12 é igual a 12, né? Ele tem a condição do igual aqui. Então, essa comparação aqui vai me resultar, tá? Tudo isso daqui, ó, vai me resultar em true. Então, essa comparação aqui é verdadeira. Então, eu entro aqui. Ele faz o quê? Cria uma variável chamada mensagem com o texto boa tarde. Daí esse trecho do else, ele não vai entrar, tá? Ele pula e segue o código aqui para baixo. Inclusive eu posso ter uma função print que eu adiciono mensagem e vai me resultar aqui no prompt de comando a palavra, a frasezinha, né? Boa tarde. Tudo bem? Da mesma forma, a gente pode ter uma relação em que, na verdade, essa variável aqui, né, essa comparação aqui no if, possa resultar em algo que dê falso, né? Que não é essa. Vamos trocar aqui, ó. Eu vou trocar esse número aqui por 9. Vamos supor que é 9, tá bom? Então, hora atual é 9. Nesse momento da comparação, é falso isso aqui, né? Porque 9 não é maior ou igual a 12. Então, como isso aqui resulta em falso, o código não vai seguir por aqui, né? Não vai entrar no if. E ele pula o if, essa parte do if e vem para o else. Então, o mensagem agora vira bom dia. Daí eu sigo o código normalmente e de novo eu posso ter a função print aqui só como exemplo, né? Print mensagem. E aqui resultar boa dia, né? Agora que eu vi. Mas tudo bem, pessoal. Serve só como exemplo. Fica aqui no vídeo só como exemplo. É bom dia, na verdade, né? Certo. Mas tudo bem. É mais fácil para entender mesmo o código, tá bom? Bom, pessoal, tirando esse errinho de português aqui,
dá para entender a estrutura do if else e como isso é utilizado no nosso dia a dia de programação. Agora vamos seguir para a próxima aula em que vai explicar a estrutura do for, tá bom? É uma estrutura de repetição e é bem útil também. Até lá!